Boa noite, seja bem-vindo ao Tudo é Economia. O Porto é uma das cidades do país que mais cresceu nos últimos anos. O turismo deu uma nova vida à Invicta, mas trouxe também novos desafios para uma cidade que deseja manter uma identidade muito própria. É de muitos desses desafios que nos fala Rui Moreira neste programa. O presidente da Câmara Municipal do Porto diz que a pressão do turismo é boa, mas que tem que ser controlada. Defende novos investimentos em transportes públicos e critica duramente a postura do Tribunal de Contas. Uma entrevista conduzida pela jornalista Magda Rocha. Boa noite. O Porto cresceu e de que maneira? A região norte é o destino nacional com maior crescimento. Nos números do turismo, o Porto e o norte foram no último ano a região com maior crescimento a nível nacional. Mais 5% de dormidas em 2018, mais 4,5% de hóspedes. Os proveitos globais em números subiram. Mas a que custo? Como está e como vai ficar a cidade? Vamos saber nesta conversa com Rui Moreira, presidente da Câmara. Conquistou-a em 2013, primeiro, e com maioria absoluta em 2017. O Porto, tido como bairrista, orgulhoso, refilão, acolheu o menino burguês da Foz. Um independente, apoiado pelo CDS, conquistou a Câmara da segunda cidade do país. Rui Moreira, muito boa noite. Como é que isto aconteceu? Um independente, com apoio do CDS, também com uma ala do PST, conseguiu esta conquista que é inédita no país e quase na Europa? Bom, em primeiro lugar, já foi há muito tempo. Como é que sucedeu? Eu acho que sucedeu porque as pessoas me conheciam, em parte pela minha participação nos programas da RTP, conheciam-me como dirigente associativo, conheciam-me como desportista, como fotógrafo. E acho que num tempo em que havia propostas desconexas relativamente ao futuro da cidade, acreditaram naquilo que eu e um conjunto de pessoas muito alargado apresentamos à cidade de uma forma que na altura foi invulgar e que, apesar de tudo, continua a ser invulgar. Não tem havido muitos movimentos independentes, mas foi assim, acreditaram no pensamento que nós tínhamos para a cidade. E como é que se vence aparelhos partidários, máquinas oleadas? Foi preparando isso? Não é uma questão de preparar, é uma questão de termos a noção que não tínhamos dinheiro, não tínhamos recursos, mas as pessoas conheciam-nos. Ou seja, para se ganhar eleições em Portugal e nos outros países, o principal condimento é nós sermos conhecidos dos eleitores. E, de facto, esse nível de reconhecimento por parte dos eleitores existia. E a partir daí foi tentar fazer uma coisa simples, ou seja, apresentar 3 ideias muito simples para a cidade. E nós apresentamos, nós dissemos que havia uma base, que era as contas à moda do Porto, que de alguma maneira era a herança que vinha do anterior Presidente da Câmara, do Dr. Rui Rio, que tinha de facto melhorado as contas da cidade, mas dizer que tinha que haver uma nova vocação para a cidade, que a cultura havia de ser o epicentro de um desenvolvimento, que haveria de trazer, por um lado, a coesão social e, por outro lado, a economia, ou seja, a criação de emprego, numa altura, estamos a falar há 6 ou 7 anos atrás, em que o desemprego na cidade era um grande problema. Eu acho que as pessoas acreditaram no modelo, compreenderam que nós tínhamos essa intenção. Nós trouxemos palavras para a política que não eram normais, a questão da felicidade, a questão da alegria, a questão do otimismo. E procuramos não nos envolver... A questão da cidade ser o partido? Sim, exatamente. De dizermos que nós temos pessoas, independentemente do apoio do CDS, que eu sempre agradeci, e pessoas do PSD tinham pessoas de esquerda, como o Pedro Batista a apoiar-nos, como o próprio Paulo Cunha Silva. Ou seja, a nossa ideia era uma ideia muito transversal, de um programa para a cidade que não estava preso pela capilaridade ideológica a que os próprios partidos hoje em dia já não se conseguem filiar, porque nós hoje, quando olhamos para os partidos políticos, reparamos uma coisa estranha. Quase todos eles dizem que são social-democratas, que é uma coisa um pouco estranha. E nós não nos agarramos a isso, apresentamos ideias e acho que as pessoas aderiram e acho que 4 anos depois estiveram contentes porque nos deram maioria absoluta e espero que continuem contentes. Em 2013, quando ganhou com mais de 39% a primeira vez, disse algo como ia fazer da cidade uma cidade exemplar, um exemplo. 6 anos depois, em que é que o Porto é exemplar? Eu acho que o Porto, hoje, quando nós pensamos no que era o Porto dessa altura, e às vezes a nossa memória é mentirosa,
Eu ainda há dias, passeando na Rua das Flores, uma senhora me dizia, bom, isto agora está cheio de atividade, ainda bem que na altura se retiraram os carros. Eu lembrava-me que ela me tinha dito que a pedonalização da Rua das Flores ia matar a loja dela. E ela depois confessou que de facto me tinha dito isso. Em que é que o Porto é uma cidade exemplar? Acima de tudo, na vontade que os cidadãos têm de participar e de discutir tudo o que nós fazemos. No Porto, aquilo que se está a passar a propósito de uma cervejaria, da Cervejaria Galiza, onde aliás há dias tive a oportunidade de ir jantar com outros eleitos da cidade, demonstra esta forma patriótica que os portuenses têm relativamente à sua cidade. Na cidade do Porto, tudo é discutido. E tudo é absorvido e tudo é questionado. Mas para o bem e para o mal? Não, para o bem e para o mal do Presidente da Câmara, que está permanentemente a ser confrontado com pequenas coisas que às vezes noutras cidades, se calhar, não são confrontáveis. E eu julgo que esta é provavelmente a única cidade do país em que a situação de uma luta meritória dos trabalhadores da Cervejaria Galiza envolve os portuenses ao ponto de eu ter chegado lá e estavam todas as mesas cheias. Isto é o Porto. As pessoas solidarizaram-se. Eu acho que o Porto, para ir lá? e a Sofia dizia isso, o Porto é muito uma pátria. As pessoas têm essa sensação. E acho que com a nossa governação nós conseguimos fazer isso. Eu acho que as pessoas hoje sentem que a nossa forma de participação cívica das pessoas é muito respeitada e que as pessoas podem reconhecer que nós nem sempre temos razão e com certeza que nos criticam, e muitas vezes por razões adequadas e razões justas, nem tudo corre bem, como é evidente, mas acho que esta forma de envolvimento dos cidadãos é uma forma exemplar de uma cidade. Se calhar, eu em 2009 escrevi um livro chamado Uma Questão de Caráter, não era o meu, era o caráter do Porto, como se depreende. E já na altura eu assinalava um pouco essa característica única da cidade do Porto. É uma cidade portuária, é uma cidade ansiática, é uma cidade em que as pessoas entram e saem, é uma cidade muito cosmopolita de algum aspecto, mas ao mesmo tempo tem esta forma bairrista, quase patriótica, de se olhar a si próprio e de se questionar. Também se diz que no centro da cidade qualquer dia não há portuenses. Vamos lá falar então do outro lado deste crescimento. Sai à rua e ainda houve esse é talvez o pior dos mitos com que nós nos vemos confrontados. Vamos lá ver. Olhemos àquilo que era o Porto. Eu recordo muito bem o Porto de 2001, porque em 2001 Porto, capital europeia da cultura, Porto, em que eu assumo a presidência da Associação Comercial do Porto, situada no Palácio da Bolsa, ali bem na Ribeira. Aquilo que nós assistimos era um Porto vazio. A Rua Mãozinho da Silveira e a Rua das Flores, as duas principais artérias do centro histórico, parecia que tinha havido uma guerra. As casas estavam destruídas, estavam abandonadas e o centro histórico tinha perdido qualquer coisa de 40% da população em 30 anos. Portanto, esse esvaziamento da cidade não se verificou agora, ele verificou-se antes. A cidade perdeu imensa população. Segundo o INEP, perdeu 100 mil habitantes nessa época. E agora, felizmente, estabilizou e, se calhar, já está a crescer ligeiramente. Portanto, tentarmos agora dizer que foi aquilo que foi o turismo que expulsou as pessoas, não. Essas pessoas saíram, umas foram expulsas para os Aleixos, para os bairros periféricos, aquelas que não tinham condições para ficar a viver em habitações que estavam degradadas, e, por outro lado, a classe média da minha geração, o que é que procurava? Procurou a periferia. Nessa altura vivia-se melhor em Matosinhos, vivia-se melhor em Gaia, vivia-se melhor na Maia, seguramente se vivia no Porto. A minha geração, a classe média da minha geração, saiu com a família e com os filhos para viver na periferia. Agora, podemos pensar assim, bom, mas agora todas essas pessoas que saíram voluntariamente ou obrigatoriamente gostariam de voltar ao sítio onde nasceram. Claro, é normal, nós todos queremos voltar a um sítio onde fomos felizes, desde que haja condições. Eu percebo que hoje algumas das pessoas que saíram, como digo, voluntariamente de uma Rua das Flores, abandonada, perigosa, perdida, com carros estacionados em cima dos passeios, onde não se andava, porque os carros estavam parados em cima dos passeios, porque era um parque de estacionamento, hoje olhem para a Rua das Flores e dizem, agora quero voltar à rua onde nasci. Só que há um mercado. Mas não conseguem, inevitavelmente. Não conseguem, mas isso é a natureza da coisa. Portanto, há uma pressão, admite-a, imobiliária, inevitável. Há uma pressão que nós não podemos resolver, que é a pessoa que disse assim, eu saí daqui voluntariamente, agora quero voltar para lá nas condições. Ou seja, vamos lá ver, nós não podemos imaginar ter hoje uma cidade com todos os benefícios que o turismo nos trouxe e sem turistas. Isso não existe. Ou seja, nós sabíamos e sabemos que temos hoje uma cidade que tem uma determinada pressão turística. Toda a gente reconhece que o turismo, pelo menos, não diria toda a gente, mas as pessoas de bom senso reconhecem que o turismo trouxe benefício à cidade. Trouxe reabilitação, trouxe regeneração
e trouxe bons negócios para, desde o pequeno lojista ao motorista de táxi, a um conjunto de incrementos e criou emprego. Implementou a economia, sim. Claro, que causou um crescimento da economia. Nós gostaríamos de ter isso, mas de não ter turistas, mas isso não é possível. Isso só é assim com turistas. A ideia de que o turista pode ser invisível numa economia de turismo não pode ser. Portanto, isso implica o quê? Que a cidade hoje tem naturalmente maior pressão. Nós hoje, reconhecidamente, e todos nós compreendemos, a cidade tem mais atividade. Não é só apenas atividade turística, tem mais empresas, tem mais investimento. E por causa disso, tem mais carros, tem mais trânsito, tem mais lixo. Hoje, muito do trânsito é causado pela ocupação das passadeiras, aqui na Avenida dos Aliados. Se nós recordarmos, há 8 anos atrás, o que é que havia aqui na Avenida dos Aliados como atividade económica? Havia um stand de automóveis. Então, naturalmente, não havia gente. E agora a cidade não está a ficar só com hotéis, que é outra das críticas? Não. Vamos lá ver. Falemos dos hotéis e da hotelaria. Nós hoje o que é que temos? Temos um conjunto de equipamentos culturais, desde a Casa da Música, a Serralves, ao Rivoli, aos novos museus que estamos a criar, ao centro de congressos que temos no Pavilhão Rosa Mota. Tudo isto, naturalmente, implica que estas estruturas não poderiam existir apenas com os 230 mil habitantes da cidade do Porto. Elas só podem coexistir se forem dedicadas aos cidadãos da cidade do Porto, mas tiverem a majoração das pessoas que aqui afluem. De outra maneira não fazia sentido. Ou seja, nós não poderíamos imaginar, se a nossa cidade fosse uma ilha com apenas 230 mil habitantes, nós não tínhamos as coisas que gostamos de ter hoje. Não era possível. A economia da cidade não geraria recursos para ter estas atividades. Agora, se me perguntar se nós hoje temos aqui e ali uma determinada pressão urbanística que está a construir demasiados hotéis, é verdade, e nós estamos no âmbito do Plano Diretor Municipal a tomar as medidas necessárias para regular isso. A mim preocupa-me que se quiser a monocultura. Nós não podemos ter na cidade uma monocultura. Nós, há 7 anos atrás, o turismo era uma coisa que nós desejávamos. Toda a gente queria. Nós ganhamos prémios internacionais porque a população do Porto se mobilizou para isso. Hoje nós percebemos que, com estas taxas de crescimento, nós não podemos ter uma monocultura. É a mesma coisa que qualquer agricultor. Um agricultor sabe que não pode cultivar apenas batatas no campo. É muito arriscado. É muito arriscado. E aquilo que nós estamos a fazer é, nós hoje, aliás, se olharmos para o Orçamento Municipal, nós reduzimos fortemente o investimento no turismo. Praticamente já não precisamos. O turismo hoje até nos dá, através da taxa turística, mais do que aquilo que nós investimos, ao contrário do que acontecia há 6 anos. Aquilo que nós estamos apostados é em fazer o quê? Na diversificação da economia, na atração de empresas, e sejam portuguesas, sejam estrangeiras, no crescimento de empresas que, de alguma maneira, abasteçam aquilo que é a necessidade da cidade numa economia diversificada. E acho que aí temos tido sucesso. E hoje nós percebemos que, se há 6 anos os nossos filhos tinham que sair do Porto para procurar emprego qualificado, hoje é o contrário, hoje temos falta de emprego qualificado no Porto e também isso aumenta o quê? A pressão urbanística, porque nós vamos ter que ter mais casas para esses jovens que naturalmente já não querem ficar em casa dos pais, querem ficar cá a trabalhar, mas isso é o normal nas sociedades desenvolvidas. A cidade do Porto é hoje uma cidade muito mais atraente para o investimento, seja, como digo, português ou estrangeiro, também na área tecnológica, do que era há 6 anos atrás. Já falou no trânsito, é também inevitável. A pergunta é, olhando, o Presidente conhece, há mais trânsito, já o referiu, é mais difícil circular. Há projetos do Executivo, seus, em relação à cidade, como noutras cidades europeias, retirar carros do centro da cidade, combustíveis, algum tipo, matrículas alternadas, há algum plano? Nós temos um grande problema. Qual é o problema? O problema é que há 10 anos que nós deixamos de investir no metro. A rede metro é uma rede muito periférica, com muito pouca capilaridade na cidade do Porto e finalmente está agora anunciada a construção de uma nova linha de metro que vai apenas fazer algumas ligações no centro. Precisávamos ter mais metro. Nós temos depois, relativamente àquilo que é toda a nossa estratégia relacionada com transportes públicos, como sabem, a partir de janeiro, os municípios, o Porto e os municípios vizinhos vão ficar com competências neste CCP e eu acredito que por isso possa dar passos. Tem uma fatura maior para pagar também? Temos uma fatura muito grande para pagar. Comportável? Tem que ser. Tem que ser comportável. Nós temos uma fatura que nos próximos anos vai chegar em crescendo até 2024 a qualquer coisa como 11 milhões de euros por ano.
mas que comparava com 0 há 2 anos atrás, mas isso é o empowerment da cidade, ou seja, uma cidade hoje, para corresponder àquilo que pretendem os seus cidadãos, tem que ser capaz de fazer alguma coisa em termos do transporte público. E nós temos que aumentar a capacidade do transporte público, a qualidade do transporte público, a oferta do transporte público, para depois dizermos aos nossos cidadãos, pá, deixa o carro em casa. Agora, o que nós não podíamos fazer é dizer deixa o carro em casa se a pessoa não tiver como chegar ao seu ponto de trabalho ou à escola. E não nos podemos esquecer da maré, ou seja, nós todas as manhãs temos uma maré de pessoas que entram, que vêm dos municípios vizinhos, que chegam aqui e procuram estacionar o carro, precisam de encontrar lugar para parar, que não têm... Repare, os investimentos nos últimos anos dos governos sucessivos no metro foram 0, na CP, nos comboios, nem falar, e mesmo na STCP foram muito poucos. E nós agora temos, de facto, uma nova procura. A cidade do Porto tem hoje muito maior procura e vamos ter que responder a isso. Agora, estamos a fazer terminais. Estamos a fazer o terminal intermodal de Campanhã. O terminal de Campanhã está em obra. Vai resolver parte desse problema? Vai resolver. Ou seja, vai permitir que cidadãos que vêm da periferia do Porto cheguem ali a Campanhã e ali, através de um sistema intermodal, podem vir de comboio e apanhar o metro, apanhar o autocarro, deixar o carro, ou seja, apanhar a bicicleta. Vai mudar a cidade nessa zona. A partir de quando? Eu acho que nós temos um prazo de conclusão de obra de 2 anos e julgo que está a correr mais depressa. Os últimos mapas de obra que eu vi está a correr mais depressa, portanto, mas 2 anos, daqui a 2 anos teremos o terminal intermodal de Campanhã, o que terá que ser acompanhado naturalmente também por volta dessa altura. Eu julgo que daqui a 3 anos teremos a nova linha de metro. E acredito, temos uma ponte nova prevista com Gaia que tem passado algumas vicissitudes, portanto nós estamos a tomar medidas. Qual é o problema? O problema é que o crescimento da cidade é muito mais rápido do que a transformação das infraestruturas. Isso é o grande problema que todas as cidades têm. Nós hoje estamos confrontados com alterações climáticas, com a necessidade de reduzir a dependência de combustíveis fósseis do transporte individual. Infelizmente, a equação é uma equação difícil. A equação tempo não se ajusta à equação de cidade. Temos aqui duas variáveis. Mas não se pensa à frente? Porque não se pensou à frente. Não se pensou porque também não houve recursos. Quer dizer, vamos lá ver. Eu também não posso queixar-me dos anteriores governos e mesmo por não terem investido na rede de transportes. Nós temos que pensar que Portugal passou um tempo muito dramático, em que praticamente não foi feito investimento público. Nós temos a VCI completamente congestionada e precisamos tomar medidas, mas hoje também compreenderão... Mas houve um Portugal anterior a esse, dramático, da entrada da Troika, houve um Portugal cheio de fundos comunitários, houve... Pois, mas eu não... É preciso pensar mais à frente? E a pergunta aqui parece-me pertinente para se pensar uma cidade... Claro. E aí acompanho o Ministro Pedro Nuno Santos, que há tempos dizia nós temos de facto que investir finalmente na ferrovia. Portugal passou os últimos 40 anos a não fazer investimento nenhum na ferrovia. A ferrovia, todos os países civilizados da União Europeia, hoje a ferrovia resolve uma parte do transporte. Nós hoje em dia, para irmos a Lisboa, como é que vamos? Quer dizer, a ferrovia não responde. Temos pessoas que vêm de Espinho para o Porto de manhã, podiam vir de comboio, mas há poucos comboios. Ou seja, nós... Durante muitos anos, o investimento em Portugal, o conceito estratégico nacional, não obedeceu a critérios objetivos daquilo que ia ser a procura. E eu estou à vontade, porque enquanto Presidente da Associação Comercial do Porto, como sabe, apresentamos um conjunto de projetos, falamos no TGV, falamos nas ligações ferroviárias, nas ligações de mercadorias, no aeroporto. Passei muitos anos a falar nisso, mas esse foi o tempo, infelizmente, das cigarras. Fez-se muito política de cigarra, fez-se pouca política de formiga. E, de repente, não havia comida nem para a cigarra nem para a formiga e o investimento não foi feito. E agora estamos a correr atrás do prejuízo, mas temos que o fazer e é doloroso. Depois temos também, é verdade, os nossos hábitos e aí nós todos somos um pouco responsáveis. Nós continuamos a parar em segunda fila e dizer, senhor guarda, desculpe, mas eu tenho que ir buscar um pão. Somos muito comodistas em relação ao ficar à porta? Nós somos muito comodistas. Comparando com o que se passa na Europa e eu já vivi noutros países há anos atrás, quer dizer, nós temos comportamentos que não são comportamentos cívicos e são comportamentos comodistas. E nós vemos, quantas vezes vemos faixas de bus dedicadas a autocarros e de repente o autocarro chega ali e fica parado porque está um carro parado. E claro que a pessoa que lá está tem todas as razões, é para deixar o filho no colégio, para buscar a mãe do médico, para ir buscar um pão ou para outra coisa qualquer. A verdade é que nós temos comportamentos muito pouco cívicos. E aqui temos que ser mais solidários. Esta ideia da ditadura do automóvel é uma coisa que tem que mudar. Nós temos que perceber que cada vez que nós usamos o nosso automóvel, nós estamos a apropriar de um bem comum que é o espaço público. Quer quando estamos a circular,
quer quando estamos a estacionar, quer quando estamos a parar, nós estamos a apropriar de uma coisa que é de todos. E nós ainda temos aquela coisa, não, eu ganhei dinheiro, paguei impostos, tenho o meu automóvel e posso parar o meu automóvel onde quero, em cima de uma passadeira, numa faixa bus. E de facto, nós, quando olhamos para a cidade, olhamos com muita atenção até a partir do CGI, que é o nosso centro de controle de gestão. Que também vai ser alterado em função das necessidades da cidade. Quando nós olhamos para isto, verificamos quantas vezes, de repente, vemos o trânsito parado e percebemos que é um carro que está lá parado. Nós não sabemos porquê, se calhar por uma razão muito pertinente. Mas isso é uma coisa que nós também temos que... Ou seja, da mesma maneira que eu falo na cidadania e falo no aspecto positivo da cidadania, daquilo que é o grau de exigência dos cidadãos, é preciso que os cidadãos compreendam que este tipo de comportamentos, que aparentemente não tem mal nenhum, acaba por causar um enorme constrangimento. Já falou de viver no estrangeiro, remete-me aqui para investimentos estrangeiros que queria abordar também. O mais recente, que saibamos, pode-me anunciar outros, são os alemães, da Continental. Sim. O que é que isto traz à cidade? Como sabem, eles têm uma fábrica em Portugal, em Famalicão, e eles querem montar o seu centro de pesquisa no Porto. Isto representa emprego muito qualificado. Isto segue-se àquilo que é o investimento da Critical com a BMW, por exemplo. Ou seja, o que nós estamos a perceber é que a estratégia que foi desenvolvida pelo Invest Porto, onde esteve inicialmente a Ana Teresa Lehmann, que depois foi para Secretário de Estado e hoje é o meu vereador Ricardo Valente, professor da Faculdade de Economia, que gera este recurso, é que nós estamos a conseguir passar aos investidores a ideia de o Porto ser uma cidade atrativa. Isto faz-se como não é dando benefícios, porque nós não damos benefícios fiscais, não é oferecendo terreno, mas é criando as condições para que a cidade seja uma cidade atrativa. Esta ideia da atratividade da cidade representa termos, se quiser, um menu em que dizemos a uma empresa que se quer cá instalar, dizemos-lhe onde é que ela pode encontrar a melhor localização, onde é que os filhos dos funcionários estrangeiros podem encontrar escolas, como é que se podem articular, ou seja, nós temos de facto um menu que eu acho que vende bem a cidade. Agora, claro, isso depois, qual é o problema? Essas pessoas querem ficar na cidade, essas pessoas querem ter casas na cidade, essas pessoas querem ter oportunidade na cidade de viver dentro daquilo que são as remunerações. E voltaríamos ao início da nossa conversa. E voltamos ao início, ou seja... E como é que está o projeto das indústrias criativas no Matador, que foi chumbado, tanto quanto sei, e disse que haveria uma alternativa. Já tem uma alternativa? Nós temos uma alternativa pronta, mas eu vou explicar. Há 10 meses atrás, o Tribunal de Contas chumbou o nosso projeto e deu-nos 10 dias para nós recorrermos. 10 dias é muito difícil, nós temos que contratar advogados e a contratação pública não é fácil. Mas nós, em 10 dias, apresentamos uma reclamação, achando, como achou o Sr. Presidente da República, que aqui esteve, que o modelo é bom, é virtuoso e não há nenhuma razão para ser chumbado. Estamos há mais de 9 meses à espera que o Tribunal de Contas avalie o nosso recurso. Porque o Tribunal de Contas tem tempo, o tempo que quer. Não tem pressa, não tem períodos e não tem prazos. Qual é o drama disto? É que enquanto nós não tivermos o recurso do Tribunal de Contas, nós não podemos avançar. Eles as duas ou dizem sim, eu ainda espero, e então nós sabemos que vamos concretizar isto, e perdemos 10 meses, é pena, mas que não são 10 meses, porque o Tribunal de Contas já tinha demorado 6 meses. Ou então lançaremos o plano B, mas eu só posso lançar o plano B depois do recurso, porque de outra maneira terei que pagar dessa resposta do uma potencial indenização a quem ganhou. E, de facto, isto leva-nos um pouco ao paradigma do que é hoje a governação em Portugal. Nós temos mandatos de 4 anos. Se projetos desta natureza são atrasados em burocracias desta ordem, no mínimo em 2 anos, também começamos a compreender que o país não está preparado para estes novos desafios. Quer dizer, se tudo em Portugal está sujeito às burocracias intermináveis do Tribunal de Contas, compreenderão que para um político eleito, que tem um mandato de 4 anos, é uma coisa como um matador municipal que recolheu a aprovação de todas as forças partidárias. O Sr. Presidente da República veio cá, disse que o modelo é ótimo. Toda a gente diz que é ótimo, toda a gente quer aquilo. É fundamental para a campanha, faz parte do nosso grande aposta na zona oriental da cidade. Mas, subitamente, estamos à espera que uns vetustos senhores em Lisboa um dia se dignem responder ao Presidente da Câmara a um recurso para o qual o Presidente da Câmara teve 10 dias. E, de facto, sendo assim, isto é a própria democracia, a própria liberdade do país que está em jogo. Porque nós fomos eleitos, nós, os políticos, fomos eleitos e não fizemos disto uma fratura. E, de repente, nem sim nem não. Eu acho isto. Peço desculpa, vou moderar as palavras. Esteja à vontade. Não, tenho que moderar, porque não quero que me coloquem em processo. Mas isto é uma vergonha para Portugal.
essa não resposta do Tribunal de Contas? Estas sucessivas. Lisboa tem problemas idênticos com habitação a preço acessível. É absolutamente inaceitável, porque, apesar de tudo, nós somos uma democracia e nós somos eleitos. E nós respondemos. E eu responderei pelos meus atos, mas não posso ser responsabilizado amanhã, em sede eleitoral, por dizer assim, o Sr. Presidente apresentou isto e não fez. No fundo, está-me a dizer que outras instituições têm que responder também pela democracia. Para a pessoa que está ali fora, que votou, isso leva a dizer assim, se calhar não vale a pena votar. Para que é que eu vou votar? É terrível. No seu livro, que já referiu, e leva-me aqui por duas questões que também já abordou. No seu livro, Uma Questão de Caráter, apresenta-se assim: nasci no Porto, numa família tradicional, onde se conversava muito, onde os temas portuenses estavam sempre presentes. Cresci num tempo em que ainda ninguém tinha esquecido o Palácio de Cristal e a sua demolição. Já se referiu nesta entrevista ao Palácio de Cristal. Tem pena de não ter conseguido resolver um conflito e que haja toda uma geração que um dia vai dizer: eu cresci num tempo em que o Palácio de Cristal se chamava Pavilhão Rosa Mota? Continua-se a chamar. Aliás, o pavilhão não se chamava assim, chamava-se Pavilhão dos Desportos Rosa Mota e continua-se a chamar Pavilhão Rosa Mota. E tem um nome comercial associado e assim se conseguiu resolver um problema que não se resolvia há 40 anos. A questão da obra. E sabe uma coisa, e quando eu lá, a questão da obra, em que o investimento público foi zero, em que a Câmara do Porto recebe dinheiro, e quando eu cheguei lá a ver os ornatos violeta, eu acho que todas as pessoas que lá foram ficaram muito satisfeitas. Acho que essa questão é das tais questões que apaixonam a cidade do Porto. Não tem grande problema. Mas foi pena, não? Também se referiu ao Sr. Presidente da República. E o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, tinha dito que Rosa Mota era muito mais importante do que qualquer governo, de qualquer presidência. Eu também acho que a Rosa Mota é muito mais importante que o Sr. Presidente da República, no desporto, naturalmente. Ainda vai tentar resolver esta questão com uma atleta? A questão está resolvida. Repare, nós temos lá um nome pela primeira vez. O pavilhão, desde que teve o name em Rosa Mota, tem lá o nome da Rosa Mota, pela primeira vez. Antes não tinha. Não havia nenhuma referência. E se a Rosa Mota quiser, eu já lhe disse, mando lá fazer uma estátua ao nome Rosa Mota. A verdade é assim. Hoje nós temos um equipamento de qualidade que estava totalmente abandonado, em que não se metia um prego. E isso foi conseguido sem investimento público. E, portanto, só estragou um pouco a festa? Ou nem isso? Eu acho que não. Eu acho que, se calhar, é a inauguração. Tenho pena que a Rosa Mota não estivesse lá ao meu lado. Se me perguntar, a pessoa que me fez falta ao meu lado foi a Rosa Mota. Sabe porquê? Porque eu sou amigo dela há mais de 40 anos. Nós somos os dois da Foz. Já vemos muitas coisas juntas. Ela esteve comigo a inaugurar o Parque Oriental da cidade uma semana antes. Estava muito satisfeita. Depois foi a Lisboa e alguém lhe disse que, se calhar, ela se devia indignar. Tenho muita pena. Gostava que a Rosa Mota lá tivesse estado comigo. Foi a única pessoa que me fez falta e não ocultei a questão. Já ouvi, como outras pessoas, ao longo destes anos, dizer que não estava disponível para um terceiro mandato. É hoje que vai assumir, nesta entrevista, que afinal tem que estar disponível, porque tem muitos projetos, como já referiu, que demoram muito mais do que os anos que deveriam demorar? Eu sempre disse que, na minha ideia, o meu objetivo era sempre fazer um segundo mandato e não fazer mais. Eu acredito que as coisas fundamentais que eu preciso fazer em 2 mandatos vão ser possíveis de fazer. Se não forem por razões externas, eu ficarei. É sempre isto que eu tenho dito. Então está disponível para um terceiro mandato? Ouça, eu preferia, e acho que era mais razoável, eu acho que nós devíamos ter mandatos de 5 anos, e devíamos ter no máximo 2 mandatos. E eu gostaria de poder concluir aquilo que estou a fazer. Se perceber que, por essa perspectiva, ou se calhar por essa razão, alguém tenta obstaculizar aquilo que eu tenho que deixar de ser feito, eu ficarei. Preferia não ficar, gostava de deixar lugar aos outros. Acho que 2 mandatos é ótimo, tenho muito mais que fazer e, principalmente, acho que a cidade do Porto também merece ter novos projetos, novos protagonistas, novas ideias. Nós não nos devemos perpetuar no lugar. Mas eu também, quando fui para a Associação Comercial do Porto, inicialmente também pensei que ia ficar 8 anos e fiquei 12, portanto, porque achei que era preciso. Não tem ambições nacionais? Não tenho nenhuma ambição nacional. Nunca mais farei política depois do que estou a fazer. O que é que vai fazer a seguir? Vai para o Futebol Clube do Porto? Não, vou fazer a minha vida. Vou voltar a ter tempo para fazer aquilo em que as pessoas me conheceram. Fazer desporto, ainda que a minha idade vetusta já não me permita ganhar campeonatos, talvez de Masters. De vela, como nem exatamente. Voltar a fotografar, que é uma coisa que eu não faço.
estar com a minha mãe enquanto ela tiver saúde, e tem saúde, e com os meus irmãos, e principalmente com os meus filhos e com os meus netos, e ver os meus netos crescer, e depois voltar a escrever umas coisas como uma questão de caráter. Tenho saudades de escrever calmamente livros e passear um bocado, e há tanta coisa a fazer na vida. Usufruir da vida e da cidade. Boa noite, obrigada. Boa noite. Foram as contas à moda do Porto, uma cidade abraçada pelo Rio Douro e que tem um centro histórico classificado como Património da Humanidade, Património Cultural pela Unesco desde 1996. Boa noite.